presidente, senador Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores, venho à tribuna do Senado para apoiar com toda a força as palavras da presidenta Dilma Rousseff, ontem expressas em Salvador, na Bahia, quando mencionou para ouvir como a população do país quer a reforma política, como as pessoas acham que devem votar, como as pessoas deste país acham que nós devemos financiar as campanhas políticas, para ouvir se as pessoas acham se deve haver voto secreto ou não no Congresso, como as pessoas acham que o suplente de senador deve ser eleito e como se farão as candidaturas. Enumerou, rebatendo as críticas de que as perguntas seriam complicadas para o eleitor. E ressaltou, frisou a presidenta Dilma, eu acredito muito na inteligência, na sagacidade do povo brasileiro. Acho que o povo sempre mostrou ao longo da história, de toda a nossa história, que as suas escolhas foram acertadas. Portanto, eu não sou daqueles que acham que o povo é incapaz de entender porque as perguntas são complicadas. E Dilma voltou a distinguir as manifestações do Brasil das que acontecem em outras partes do mundo. Nas manifestações numa parte do mundo que levaram o nome de Primavera Árabe, lutava-se contra a ditadura e a favor da democracia. Nós não. Temos democracia, por isso somos capazes de ouvir as vozes das ruas. Sou de uma época em que havia uma imensa dificuldade de se expressar nas ruas desse país, louvando o fato de não haver no Brasil divisões religiosas ou étnicas e nem a crise política e econômica que levou milhares às ruas nos Estados Unidos e na Europa. Assim, senhor presidente, quero ressaltar que, inclusive, não estou de acordo com palavras como aquelas do senador Aécio Neves, quando mencionou que teria preocupação, receio da consulta popular, porque isto significaria a possibilidade, por exemplo, do presidente Lula estar falando pelos meios de comunicação. Ora, da mesma maneira que o presidente Lula poderá eventualmente expor os pontos de vista que nós, do Partido dos Trabalhadores, defendemos, quaisquer pessoa, todos os líderes do PSDB, seja o presidente Fernando Henrique Cardoso, seja o senador Aécio Neves, o senador Aloysio Nunes, o senador Álvaro Dias, todos poderão expor, porque será dado tempo igual pelos meios de comunicação antes da realização do plebiscito para que exponham o seu ponto de vista. Aliás, quero aqui sinalizar algo que achei importante ontem, da participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Me refiro ao programa realizado na TV Globo ontem, cujo nome Na Moral, um programa que, com a participação do jornalista e o âncora, o Bial, Pedro Bial, que de uma forma tão interessante expôs os pontos de vista daqueles que são favoráveis e os que são contrários à descriminalização do uso de drogas. Cumprimento Pedro Bial e todos que participaram daquele programa tão bem feito e que, inclusive, nos informa muito, presidente Jorge Viana, sobre matéria que possivelmente iremos analisar aqui no Senado Federal. Mas o meu apoio entusiástico à proposição e à postura da presidenta Dilma em favor da consulta na forma do plebiscito e o quanto antes, senhor presidente. Depende muito de nós e eu quero aqui me colocar com a energia toda positiva para, nos próximos dias, estar colaborando para o propósito da reforma política, através também da consulta ao povo brasileiro e na forma